Correção, 8º ano, PET 1, semana 4. Quer conferir? Vem comigo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 1. Curiosos para essa correção? Bora conferir? Questão 1. A figura mostra a planta de um terreno com indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? A gente pode ver no enunciado, nós temos um trapézio com a medida das laterais, a medida do lado de trás e a medida da altura. E nas opções nós temos 84 metros quadrados, 160 metros quadrados, 300 metros quadrados e 352 metros quadrados. E aí, será que vocês conseguem fazer sozinhos? Eu acho que sim. Então, tentaram? Conseguiram? Gente, eu acho que quem fez esse exercício meio que distraiu um pouquinho, porque eu vou usar aqui Teorema de Pitágoras. E Teorema de Pitágoras é uma matéria que a gente vê no 9º ano, certo? Bom, no meu ponto de vista, eu não consigo enxergar outra forma de fazer o exercício. Vamos lá. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é a hipotenusa? O maior lado do triângulo, aquele lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E os catetos são os outros dois lados menores. Então, nesse triângulo aqui, nós teríamos um ângulo de 90 graus, hipotenusa, cateto e cateto. Eu não tenho a medida desse cateto, eu vou chamar de x. Então, o que eu vou fazer? Hipotenusa 20, cateto pode ser o x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Importante é sempre saber quem é a hipotenusa. Os catetos não importa se a gente trocar. 20 elevado ao quadrado vai ser o quê? 400. X ao quadrado. 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Isso dá 256. Bom, a gente tem uma equação aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar que tem x de um lado, que está sem x do outro lado. Só que antes, como eu gosto do x no primeiro membro, eu vou trocar para não ter que multiplicar por menos 1. E agora eu vou passar o 256 para o lado do 400. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, o meu x aqui ao quadrado seria igual a 400 menos 256. Então, 10 menos 6 dá 4, 9 menos 5, 4, 3 menos 2, 1. Então, quem é o meu x? Se x ao quadrado é 144, então meu x é a raiz quadrada de 144. A raiz de 144 é 12. Então, eu descobri que esse pedacinho aqui vale 12. Agora, a gente tem dois caminhos para fazer. Um é usar a fórmula da área do trapézio, que é um caminho bem simples. Quem é a área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu poderia colocar direto, que seria a base maior, que é 34, mais a base menor, que é esse valor aqui que eu não tenho, mas eu descobri que aqui é 12, e esse triângulo é semelhante a esse, né? Eles são congruentes, porque é 20 e 20, 16 e 16. Então, esse aqui é 12, aqui também é 12. 12 mais 12 dá 24, tudo é 34, então um pedacinho aqui de cima vale 10. Então, eu tenho 34 mais 10, vezes a altura, que é 16, dividido por 2. Eu simplificaria o 2 com 16 e faria 34 mais 10, 44, vezes 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 32 mais 3, 35. Eu colocaria dessa forma. Se você não sabe a área do trapézio, o que você pode fazer? Se a gente pega esse triângulo aqui e coloca ele aqui,
Meu desenho vai ficar muito feio porque eu tô fazendo a mão livre, mas eu acho que vocês vão conseguir acompanhar. Se eu mudo a posição dele e encaixo nesse triângulo aqui, eu tenho um retângulo aqui, tenho um retângulo aqui. Então, olha, a gente teria um retângulo grande aqui. E aí a área poderia ser a área desse retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. De base, o nosso retângulo seria isso, o nosso retângulo teria essa medida aqui. Então, seria quem? 10 daqui, mais 12 daqui. Então, seriam 22, vezes a altura, que é 16. Será que a gente vai achar a mesma resposta? Vamos ver. 2 vezes 6 são 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 6, 12, vai 1. Mesma coisa, né? Tranquilo? Do jeito que vocês acharem melhor. Ou ainda pode fazer a área desse retângulo mais a área desse retângulo. Do jeito que vocês preferirem. Certinho, gente? Vamos pro próximo? O marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Observem bem a cruz e tentem fazer a atividade. E aí, conseguiram fazer? Gente, tá muito tranquilo de fazer, né? E aí tem várias formas de a gente ver esse desenho. Então, eu pensei em ver esse desenho em forma de retângulo. Primeiro, eu vou trabalhar com esse retângulo aqui, ó, que eu estou rachurando. Então, a área... Eu vou chamar esse retângulo aqui de quê? De 1. Então, a área do retângulo 1 vai ser a base vezes a altura. A base desse retângulo tem 1 metro e a altura desse retângulo é de 5 metros. Então, a área desse retângulo 1 seria de 5 metros quadrados, certo? Aqui, que eu vou pegar outra cor, esse aqui, eu vou pensar nele separado, eu não vou pegar em conjunto aqui não, porque senão eu vou contar esse meio 2 vezes. Poderia, depois eu teria que tirar esse meio. Essa figura aqui é um quadrado, ela tem um aqui e um aqui. E o mesmo acontece aqui, 1 e 1, certo? Então, eu tenho aqui... Eu vou falar que eu tenho um A2, que é um quadrado, então a área é lado ao quadrado. Também poderia ser base vezes altura, mas são iguais. Então, essa área 2 seria 1 ao quadrado, que seria de 1 metro quadrado. A minha área total é a minha área 1, mais 2 vezes a área 2. Por que 2 vezes a área 2? Porque eu tenho 2 quadrados aqui. Então, a minha área total seria 5 mais 2 vezes 1. Então, a área total, 5, 2 vezes 1, 2, 5 mais 2, 7 metros quadrados. Mas não quer dizer que vocês têm que fazer exatamente como eu fiz. Vocês podem ver aqui como sendo um retângulo inteiro, depois calcular essa área e essa. Vai depender da maneira que vocês quiserem calcular. Pode calcular a área desse retângulo inteiro, esse retângulo inteiro, depois tirar essa área do meio que foi contada 2 vezes. O jeito que vocês acharem melhor. Aqui foi uma das ideias, tá bom? Vamos para o terceiro? Questão 3. Observe as cenas a seguir. Quadro A. Essa caixa tem 37 centímetros de altura. Quadro B. Esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. No quadro B, a gente tem o Vicente e a Ana conversando. 4C, tem umas crianças, a Andréia, né? Andriele, desculpa, Andriele tá brincando de pique, contando 1, 2, 3, 4. E tem uma outra criança escondendo. Agora conte até 60 enquanto nós nos escondemos. Quadro D. Para fazer essa receita, preciso de 1 copo de água morna. Quadro E. Só temos mais estes 2 galões de 5 litros. Quadro F. A primeira cena vai durar 8 minutos. E quadro G, a gente tem a Esther e o Paulo. Esse lado da quadra mede 35 pés de comprimento. Agora responda as questões. Letra A. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê?
Voltamos para a cena A. Caio está usando uma trena. A trena é em centímetros. Se a pessoa medir corretamente a caixa usando um instrumento que também esteja em centímetros, ela vai encontrar o mesmo tamanho, a mesma medida, 37 centímetros, porque centímetro é uma medida padrão, certo? Letra B. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Por quê? Cena B, o Vicente está usando o palmo para medir o pano. Mas a gente pode ver que o Vicente e a Ana são de tamanhos diferentes. O palmo da Ana é menor do que o palmo do Vicente. Então a Ana não vai encontrar 5,5 palmos, ela vai encontrar mais palmos. Palmo varia de pessoa para pessoa. Letra C. Na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor do que a contagem feita por André? Gente, na verdade, quem está contando lá não é o André, né? É a Andriele. Mas vamos lá. Depende da criança. Por quê? Depende do ritmo que essa criança conta. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3. Vai depender da velocidade de contagem da criança. O que a gente pode garantir é que o tempo vai ser diferente. Muito difícil que esse tempo seja igual, que essas pessoas contem no mesmo ritmo, tá? Letra D. Na cena D, qual dos copos o William deveria utilizar na receita? Bom, a gente não consegue ver a receita. A gente não tem informação nenhuma em relação a isso. Então, não temos como saber qual dos copos ele deveria usar. Ele simplesmente fala que precisa de um copo de água morna. Mas eu não tenho como saber qual dos dois copos ali é o ideal. Na maioria das vezes, nós usamos o copo que é o copo americano, que é um copo de medida um pouco menor. Mas pela informação que ele deu ali, não tem como a gente garantir. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medidas padronizada? Sim. Na cena E, a gente tem ali a medida de água, a quantidade de água que está no galão sendo dada em litros, né? A quantidade que cabe nos galões em litros. Litros é uma medida padronizada. 5 litros de água são 5 litros de água, independente de quem se refere a ele. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Na cena F, eles estão calculando o tempo com cronômetro. Não tem como ser diferente se tiver cronômetro na mão de outra pessoa. Né? O cronômetro é preciso na marcação do tempo. E ele não vai acelerar ou reduzir esse tempo só porque ele está em mãos de pessoas diferentes. Letra G. Na cena G, se Paulo medir o lado da quadra que Esther mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior? A de Paulo ou a de Esther? A gente pode observar a cena e ver que a Esther é maior do que o Paulo. Então, se a Esther e o Paulo medirem a quadra usando os pés, a gente sabe que Paulo tem um pé menor do que o pé da Esther, de acordo com o tamanho deles ali, ou pelo menos deveria ter, né? Paulo vai encontrar mais pés do que Esther. Por quê? Porque o pé do Paulo é menor, então vão ser necessários mais pés para chegar à mesma medida. Então seriam diferentes. Tô lembrando de uma coisa aqui que eu sempre aviso para os alunos das minhas aulas. Gente, se faz a pergunta e depois te dá uma opção perguntando caso aquilo seja mentira, porque aquilo é mentira. É a mesma coisa que aconteceu aí. Verdade, né? Ele fala aqui que se a medida será a mesma e depois ele pergunta qual vai ser a maior. Ele já deu na cara ali que não é a mesma. Letra H. Quais das cenas utilizam unidades de medidas não padronizada? Como você chegou a essa conclusão? Então vamos lá. Na cena A é usada a trena, medida em centímetro. 37 centímetros são sempre 37 centímetros. Então a medida da cena A é padronizada. Na cena B foi usado palmo. Lembra que a gente falou que se a Ana medisse o tecido, encontraria palmos
diferentes do que o Vicente encontrou? Então, palmos é uma medida não padronizada. Então, cena B é uma das cenas que não tem medidas padronizadas. Na cena C também nós dissemos que se a criança contar, vai ter mais tempo ou menos tempo, porque vai depender do ritmo que cada criança conta. Ou seja, 1, 2, 3, 4 não vai medir o tempo de uma forma padronizada. Então, até agora, os quadros B e C não são padronizados. Copo também não é padronizado, porque quando ele falou que usa um copo de água para fazer receita, nós não soubemos dizer qual dos dois copos seria utilizado. Então, não é uma medida padronizada, porque cada copo tem um tamanho diferente. No quadro E, a gente tem uma medida padronizada, 5 litros de água. Lembra que nós dissemos que 5 litros são 5 litros, independente de quem está falando dele? Na cena F também nós temos uma medida padronizada, né? Os minutos, o cronômetro, nós dissemos que o cronômetro marca o tempo em minutos e isso aí é padronizado, independente das mãos que estiverem segurando esse cronômetro, o tempo vai ser o mesmo. E no quadro G, a gente tem aí de novo a quadra e nós dissemos que a medida encontrada por Esther e por Paulo serão diferentes, então também não é padronizada. Então, os quadros que não têm medidas padronizadas são B, C, D e G. E aí ele pergunta pra gente, como você chegou a essa conclusão? Bom, é fácil, foram as respostas que nós dissemos que se trocassem as pessoas que estão medindo, as respostas seriam diferentes, então não tem como ser padronizados. Muito fácil esse PET, né, gente? Muito tranquilo. Palmo até que é uma medida que eu costumo usar bastante quando eu não tenho como usar um instrumento para medir em centímetros, mas a gente viu que não é o ideal. Eu uso porque às vezes eu quero comprar alguma coisa para o meu pai, mas aí eu meço com o meu palmo a bermuda dele e eu vou na loja e uso o meu palmo para medir a bermuda. Então assim eu consigo fazer uma comparação interessante, porque eu estou usando o meu palmo. Agora, se eu pedir a minha mãe para usar o palmo dela e medir a bermuda dele, não quer dizer que vai bater com a medida que eu encontrar, porque nosso palmo vai ser diferente. É diferente, né? Então, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito bom estar aqui com vocês. Na descrição do vídeo tem o link para o canal do tio Marcos, que está fazendo correção dos PETs de português. Se você ainda não foi lá, corra no canal dele que você vai amar as aulas dele. Ele é super didático, vocês vão gostar muito. Grande beijo, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima!